Bom dia, bom dia, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje voltamos aqui então ao nosso livro Descubra Seu Destino, de Thiago Brunet, certo? E hoje a gente vai com o subtítulo Como Interpretar as Palavras. Bora? Bora de leitura? Deixa eu baixar essa música. Veja o famoso caso de Saul, primeiro rei de Israel, que viveu em 1000 anos antes de Cristo. Naquela época, ele enfrentava problemas. O seu exército estava amedrontando por causa de um gigante do povo inimigo, os filisteus. O sujeito tinha cerca de 3 metros de altura e há 40 dias estava desafiando toda a nação israelita. Os soldados do rei Saul ouviam as provocações, mas nenhum deles se habilitava a enfrentar o gigante. Todos se sentiam incapazes de lutar e apenas engoliam a afronta daquele filisteu. Certo dia, um jovem chamado Davi, que vivia na cidadezinha de Belém, a 7 quilômetros da atual Jerusalém, foi a pedido de seu pai entregar pães aos irmãos que pertenciam ao exército de Israel. Ele costumava levar queijo para os capitões também. O pai de Davi, Jessé, ordenou que o garoto levasse os quitutes e voltasse com notícias de seus outros filhos que estavam na linha de frente da batalha. Assim que chegou ao campo da guerra, o jovem percebeu a agressividade com a qual o inimigo convocava. Vai. Mirela. Criança em casa, gente. É assim mesmo. Assim que chegou ao campo de guerra, o jovem Davi percebeu a agressividade com a qual o inimigo de Israel convocava um lutador de seu povo, qualquer um, para lutar com ele. Golias era o nome do gigante. Ele era perito em guerras, havia sido treinado desde a infância, já que tinha na altura um diferencial e usava os melhores equipamentos da época em suas batalhas. Davi era muito novo e sua função dentro daquela sociedade era de pastorear as poucas ovelhas de seu pai. Um trabalho bem diferente, convenhamos, do resultado por um soldado. Esse reflexo tá muito aí, né, gente? No óculos aqui, deixa eu virar um pouquinho aqui pra ficar isso. Ao ver Golias desafiar o seu povo, se candidatou para lutar contra o gigante, não porque ele era corajoso, mas porque estava de olho na recompensa. É sabido que quem derrubasse aquele inimigo acumularia riquezas, casaria com a filha do rei e estaria isento de impostos em Israel. Acreditar na recompensa nos anima para viver nosso destino. Só aceita desafios aqueles que acreditam em recompensa. E para ganhar a confiança do rei Saul, contou que já havia enfrentado um urso e um leão que tentaram atacar o rebanho que ele cuidava. Davi se mostrou valente. O que você vê como problema, na verdade, pode ser um treinamento para o próximo nível. Saul pareceu sem escolha. Afinal, após mais de um mês de provocações, somente um homem de Israel se dispôs a enfrentar Golias, Davi. Diante disso, o rei aceitou a oferta daquele jovem e sugeriu que Davi utilizasse a armadura real, um escudo e também uma espada. Davi até tentou, mas logo negou a sugestão do rei. Imagina só, tem gente que não sabe dizer não quando o vizinho pede dinheiro emprestado. Outros não sabem negar o pedido de carona num dia que é impossível dar. Mas aquele adolescente de Belém disse não ao rei, pois suas experiências em matar um urso e um leão não foram com a armadura e a espada, foram com uma funda e com os próprios braços. Então, sua experiência vale mais do que boas sugestões. Tem gente que, tentando lhe ajudar, oferece sugestões que, na verdade, vão fazer você cair diante dos gigantes da vida. Sua experiência deve ser levada em conta antes das batalhas. Aquilo que você já sabe fazer vale mais do que as palavras de quem não sabe nada a seu respeito. O fim da história é mundialmente conhecido. Davi derruba Golias com apenas uma pedrada e depois corta a cabeça dele com a própria espada do guerreiro filisteu. Um próximo subtítulo, como Saul se tornou Saul. Isso
é apenas a introdução do que vou lhe ensinar. O que acontece depois, a interpretação feita pelo rei Saul diante das palavras do povo e de pessoas próximas, determinou a situação de um reinado no qual a maldade, a perseguição e as desgraças se tornaram rotina. Após a vitória de Davi, o jovem pastor de ovelhas se tornou celebridade em Israel e acabou nomeado general do exército. Davi fazia as ofensivas militares de Israel e muitas vitórias começaram a acontecer debaixo de sua liderança. Certo dia, o rei Saul escutou um grupo de mulheres israelitas cantando a plenos pulmões. Saul matou milhares, mas Davi matou seus 10 milhares. Eram palavras em forma de música, e palavras são interpretadas de acordo com o estado do seu coração. Quero dizer, do jeito que está a sua vida emocional. Saul poderia ter pensado ao escutar aquele cântico: nossa, que coisa boa, agora tenho um garoto para resolver os meus problemas de guerra, lutar contra os meus inimigos, dar um alívio para que eu possa organizar o reino, edificar cidades e administrar o povo. Mas, no entanto, o coração de Saul não andava bem, suas emoções estavam desordenadas e ele interpretou aquele grito das mulheres da pior forma possível e pensou consigo: agora esse menino vai querer tomar o meu trono? É o que lhe resta. Uma das maiores perseguições da história do povo de Israel teve início por uma má interpretação de palavras. Gostaria de lembrar que Saul começou bem. Ele era dos ombros para cima o homem mais bonito de Israel, diz a história bíblica. Muito antes de ser rei, ele trabalhava cuidando das jumentas do seu pai e foi em uma dessas atividades corriqueiras que acabou sendo encontrado pelo profeta da época, que segundo a tradição judaica era a boca de Deus daquela geração. Saul havia sido encontrado nada mais nada menos do que pelo profeta Samuel, o último dos juízes de Israel. Assim que Samuel esteve diante de Saul, um ritual foi feito e Saul seria, portanto, o primeiro rei da nação de Deus na terra. Ele foi escolhido o primeiro rei de Israel. Como alguém que começa uma história linda como essa e acaba da forma que terminou? As palavras nas quais você acredita são os primeiros tijolos da construção. Saul acreditou e internalizou negativamente as palavras do povo e não as dos seus conselheiros. Cuidado com as palavras nas quais você tem colocado a sua fé. Tem gente que começa bem, mas durante a caminhada acredita em palavras em pessoas erradas. Hoje ficamos por aqui, pessoal. Então a gente viu aqui nesse pedacinho, nesse trecho, né, sobre como interpretar as palavras. Davi era um simples rapaz, mas ele estava cheio do poder de Deus, cheio da graça de Deus, estava com suas emoções alinhadas, porém Davi não estava com suas emoções alinhadas. E por isso, quando surgiu aquela oportunidade para Davi, e ele, né, se destaca, o próprio Saul, que chamou Davi, começa a sentir uma inveja de Davi, né? Então, ele começou a acreditar nas palavras que as pessoas estavam dizendo e por suas emoções não estarem alinhadas, começa uma perseguição com Davi, né? Então, vale a pena a gente observar as nossas emoções. Surgiu uma palavra, é bom que eu pense sobre ela, analise, primeiramente vejo como estão as minhas emoções para que eu não cometa nenhum tipo de sentimento, né, negativo. Tá certo, galerinha? Hoje ficamos por aqui. Amanhã tem mais, amanhã continua o que eu permiti que me influenciasse. O próximo subtítulo do livro. Amanhã a gente volta, tá bom? Tchau, tchau, bom dia!